Olá a todos, hoje iremos apresentar o seminário da disciplina Sistema Distribuído, que temos como tema Computação em Grade e em Clusters. A nossa equipe é formada por Aleph da Silva Tenório, Aleph Gustavo Vieira Ferreira, Joab Silva de Andrade e Washington Júnior Ferreira. A computação em grade e em cluster são sistemas de computação que muitas vezes geram dúvidas em suas definições. Isso se deve porque não existe uma definição rígida que define a diferença entre um cluster e uma grade, mas existem características que são tipicamente de uma e de outra. Então, serão feitas comparações e uma boa explicação entre esses dois métodos de computação, como formas de fornecer informações para diminuir ou até mesmo acabar essas dúvidas. Olá, meu nome é Aleph e falarei um pouco sobre computação em grade. Ela é uma forma de computação distribuída através de uma rede de computadores. Nela, os computadores trabalham de uma forma processando dados de forma individual, só que elaboram um resultado final em conjunto, ou seja, a finalidade dela é agrupar os computadores distribuídos e utilizá-lo na execução de aplicações paralelas e distribuídas que necessitam de alto poder de processamento e armazenamento. A computação em grade também pode ser definida assim como um modelo de sistema distribuído e paralelo que tolera o compartilhamento, seleção e agregação de forma dinâmica de recursos autônomos geograficamente distribuídos de acordo com a capacidade, disponibilidade, desempenho, custo e necessidade de qualidade de serviço do usuário. Em outras palavras, ela é uma espécie de rede, uma internet melhorada, que processa, compartilha e administra os recursos de forma inteligente e mais proveitosa. Por exemplo, se tem 1000 adolescentes usando o Facebook e Instagram, não tem por que dar 15 MB para eles e deixar, por exemplo, uma universidade que precisa de recursos e com pouca banda de internet. É isso aí, valeu. Olá, eu sou Aleph e vou falar sobre os clusters. Vamos começar com a seguinte pergunta: o que é um cluster? Bem, o cluster, na sua forma mais básica, é um sistema que compreende dois ou mais computadores ou sistemas, trabalhando em conjunto e executando aplicações e outras tarefas, de forma que para os usuários eles pareçam ser um sistema único, vindo de um mesmo computador ou sistema. Bem, existem alguns tipos de clusters. Os principais são clusters de alta disponibilidade. São construídos para prover uma disponibilidade de serviços e recursos de forma ininterrupta, através do uso da redundância de software e hardware. A ideia geral é que se um nó do cluster vier a falhar, as aplicações de serviços possam estar disponíveis no outro nó, no outro espelhamento. Esses tipos de clusters são utilizados na base de dados de missões críticas, correio, servidores de arquivos e aplicações. Outro tipo de clusters, também bastante utilizado, é o de processamento distribuído ou paralelo. Este tipo de cluster aumenta a disponibilidade e performance para as aplicações que necessitam de grande desempenho. Ele funciona da seguinte maneira: as grandes tarefas computacionais são divididas em pequenas tarefas ao redor das estações que processam essas tarefas como se fosse um único supercomputador. Esses clusters são usados para computação científica ou análises financeiras, tarefas típicas para a exigência de alto poder de processamento. Olá, eu sou Joab e falarei sobre a relação cluster versus grid. Em termos do aproveitamento de recursos computacionais, podemos ter dois tipos de computação. O primeiro tipo é a alocação exclusiva de um conjunto de recursos por longos períodos de tempo, utilizando de forma intensiva os recursos computacionais para uma dada tarefa. Este tipo de processamento denomina-se computação de alto desempenho. Recursos disponibilizados nessas principais diferenças entre clusters e grids.
Os clusters são fisicamente centralizados, isto é, os membros ou nós de um cluster encontram-se dispersos sobre uma mesma área física, como um prédio, uma sala, um data center, etc. Os recursos, poder de processamento, memória e etc., de um cluster são administrados pela organização responsável pelo cluster. Já em um grid, a administração desse recurso cabe a cada um dos responsáveis pelos nós do grid. Os grids, devido à sua estrutura descentralizada, têm uma disposição de recursos computacionais muito mais heterogênea do que um cluster, ou seja, a variação do poder de processamento, memória, disco e etc. dos membros de um grid é muito maior do que aquela encontrada nos membros de um cluster. Os membros de um grid não precisam estar permanentemente interconectados. Clusters tendem a serem utilizados para a solução de problemas lineares, ao passo que grids devem ser utilizados para sistemas capazes de serem processados em paralelo. É possível criar grids utilizando o cluster como membros, entretanto, o contrário não é possível. Disco e etc. dos membros de um grid é muito maior do que aquela encontrada nos membros de um cluster. Os membros de um grid não precisam estar permanentemente interconectados. Clusters tendem a serem utilizados para a solução de problemas lineares, ao passo que grids devem ser utilizados para sistemas capazes de serem processados em paralelo. É possível criar grids utilizando o cluster como membros, entretanto, o contrário não é possível. Grids devem ser utilizados para sistemas capazes de serem processados em paralelo. É possível criar grids utilizando o cluster como membros, entretanto, o contrário não é possível. O cluster como membros,